Fala pessoal, mais um episódio do Lado C, o podcast da Conexão BR Investimentos. Hoje estamos aqui numa disposição nova aqui. Estou aqui com o Eric, meu parceiro. Estamos aí junto. De todas as jornadas. E hoje temos uma convidada aqui muito especial que vai falar com vocês agora. Ela tem nome de craque. A gente está aqui com a Marta Matsumura, que é analista de investimentos da XP. Muito obrigado aqui pela sua presença, pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite de vocês. E fala um pouquinho aí de você, Marta, da sua carreira, um pouco da sua jornada aí no mercado financeiro, né? Enfim, então, se puder falar um pouquinho, a gente gostaria muito de saber. Falo com muito gosto. Aliás, o Eric, que está aqui, já está cansado de conhecer a história. Inclusive, ele faz parte lá do começo. Fazemos parte dessa trajetória, verdade, né, Martinha? Trajetória. A gente faz tempo. Tem o quê? Uns 11 anos, né? Tem. Acho que foi em 2012, né? 2012. Foi 2011 que eu vim para cá e saí no final de 11. Eu não fiquei nenhum ano, né? Aqui. Aqui na Conexão a Marta não é a Marta, é a Martinha. É a Martinha, isso, Martinha. Aqui pra gente é a Martinha. É a Martinha. Depois de tanto tempo, né? Depois de tanto tempo, é verdade. Então, a minha trajetória é a seguinte, eu vou resumir. Eu fiquei 4 anos fora do Brasil. Eu viajei em 2005 e voltei em 2009. Quando eu voltei em 2009, tinham poucos escritórios da XP em São José dos Campos e um desses escritórios, a minha amiga era sócia. Ah, sim. E ela me convidou na época para abrir conta lá, mas era mais a questão de, na época, bater meta, de abertura de conta e tal. Eu não sabia, não fazia ideia do que era. Eu tava com a cabeça em outro lugar, eu tava vindo mais para passear no Brasil e voltar para o Japão de novo. E aí coisas foram acontecendo, eu acabei ficando. E nesse meio tempo, em meados ali de 2009, que eu já tinha aberto a conta, tal, fui conhecer o escritório, fui conhecer o business, o que era, o que fazia e tal, e eu fiquei super encantada. Eu fiz faculdade de comércio exterior e lá tem um pequeno pedacinho eu fiz faculdade de comércio exterior também. Que a gente estuda mercado futuro, né? E hedge, essas coisas, derivativos. E aí eu falei, nossa, esse troço realmente, né, existe. E eu achava que estava muito longe da... Sabe quando você faz a faculdade e fala, não, isso aqui eu nunca vou mexer. E eu vi que estava bem perto, assim. Eu sempre fui muito curiosa pelo mercado de câmbio. Então, sair do país foi uma experiência muito interessante para mim, entender como que funciona uma outra moeda num outro país, como isso impacta a economia e tal. Do Brasil eu já conhecia. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, mas eu achei que essa parte ocidental já era muito similar, então eu resolvi ir para o Oriente, que funciona tudo muito diferente daqui. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 4 anos. 4 anos? Fiquei 4 anos. Fiquei de 2005 a 2009. E você foi lá para trabalhar? Eu fui para passear assim, eram 6 meses, né? Então eu fui em maio, minha passagem estava de volta para novembro. Quando chegou em novembro, eu me lembro que eu estava de bicicleta, empurrando a bicicleta na neve, um baita de um frio. Se escapar a palavrão, perdão. Já é o disclaimer. Eu sou bom nisso também. Tá bom. O pessoal da edição se vira. E eu empurrando a bicicletinha na neve, assim, eu falando com meu pai. Eu falava, pai, eu tô ligando pra avisar que eu não vou pegar o voo, né? Eu tô na rua, voltando pra casa, saindo do trabalho, mas depois eu te devolvo o dinheiro da passagem. E ele ficou, como assim, né? Porque por que eu fui corajosa? Eu falei, mas não vai vir aqui me buscar? Vai atravessar meio planeta, literalmente. E aí, foi um grande voto de confiança dos meus pais para mim, porque eu estava sozinha, eu tinha 23 anos, estava sozinha num outro país, num idioma que eu quase não falava. E foi uma experiência incrível para mim, acho que foi a melhor experiência da minha vida. E aí, quando eu voltei, eu abri a conta nesse escritório, conheci o business, e aí eu comecei a acompanhar o dia a dia ali, né? Por convite, vem aqui ver como que é e tal. Fiz um curso de análise técnica lá, que foi onde tudo começou para mim. E mais para o final do ano, de 2009 mesmo, rolou o convite para trabalhar nesse escritório como agente autônoma. Então, eu prestei a prova da Ancor, passei em 2010, eu já estava como agente autônoma nesse escritório. E aí, logo no começo do ano, eu já fui fazer treinamento na XP. Lembra do Junior Top que tinha? Era um treinamento com assessores. Eu me lembro, acho que de alguma coisa, assim, porque tinha uns treinamentos que depois acabaram, né? Depois foram mudando de nome, mas eu acho que tinha isso. Mas o nome da história, assim, totalmente desbravando o mercado. Exato. Nossa, era bem incipiente também o mercado, né? Tinha acabado de acabar o Pregão Viva Voz também, na época, no meio de 2009, né? Eu peguei ele começo de 2010. A XP nem era o que é hoje, né?
Não, era outra realidade, que o modelo de expansão através dos escritórios. A internet não era o que é hoje também, era tudo muito diferente. Então eu comecei a atuar como agente autônoma. Nessa época também eu operava um pouco na física, mas não sabia direito o que eu estava fazendo. E aí depois eu percebi que se eu quisesse ser uma boa agente autônoma, não dava para ficar operando na física. E aí eu me dediquei a isso. Acredito que tenha me tornado uma boa assessora. E aí o tempo foi passando, eu fiquei um tempo nesse escritório e em 2011 eu vim para a Conexão BR, fiquei um tempinho e acabei recebendo um convite da XP, que tinha sede no Rio de Janeiro, para fazer parte da equipe da área de análise. O Eric deve se lembrar bastante que eu era muito analítica, não era analista, mas era muito analítica naquela época, né? Tudo eu me metia nas análises, falava, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, ficava trocando ideia com os meninos nos chats e tal. E a gente tinha um canal Lector, lembra do Lector? Não lembro. Era um canal que tinha análise com assessores, não era analista com o público aberto, né? Eram os analistas e os assessores. Então a gente trocava muita ideia lá dentro. E acho que pelos meus comentários de análise eu acabei chamando a atenção ali. Sim. E aí surgiu a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro. Então em setembro de 2011 eu fui para o Rio e aí fiquei na XP. Eu saí da XP no final de 14, quando já estava na Faria Lima, e eu fui trabalhar no mercado de energia elétrica. Eu trabalhei como trader de mesa, de comercializadora de energia. Foi uma experiência incrível, também foi maravilhoso. Muito diferente. É muito diferente. Porque assim, queira ou não, sei lá, um mercado, vamos dizer, de renda variável, com as suas flutuações, né? E aí com a experiência que você tinha de renda variável já de então, assim... Foi muito diferente, assim, a rotina? Não, é uma coisa que tinha suas semelhanças. O mercado, comercialização de energia não é a mesma dinâmica de bolsa, né? Existe uma outra bolsa lá de energia e na época que eu trabalhei lá não tinha tanta liquidez. Então era tipo... Tá bem mais restrito. Sabe? É telefone, é commodity também, né? Assim, energia é a mesma. Você tem que convencer o cara a operar com você. Então, tipo, cara, minha energia é mais cheirosa que o outro escritório, entendeu? Tipo, sei lá, uma coisa assim. Então é muito mercado de relacionamento, não tinha tanta liquidez, tem uns big players, e depois tem uma galera que é bem pequenininha que sofria na época, né? Hoje eu sei que esse mercado cresceu muito, inclusive até o ambiente de bolsa de comercialização de energia, eu sei que hoje está muito mais líquido, mas na época era tudo muito mais difícil, assim, até por questões da minha personalidade. Eu não sou muito uma pessoa... Nossa, como é fácil se relacionar com ela. Não que eu seja uma pessoa difícil, mas eu sou mais na minha, assim. Eu não sou uma pessoa muito, assim, de... Nossa, você vai... Gente, talvez nesse podcast eu esteja me contradizendo, porque eu vou começar a falar e vou parar. Mas eu não sou uma pessoa que eu gosto de ficar convencendo a pessoa a fazer uma coisa comigo. Se ela quer, vambora. Se ela não quer, tá bom, vai. Tchau, eu respeito e tá tudo certo. Eu não gosto de ficar... essa sensação de ficar empurrando as coisas para as pessoas. Então, isso era um desafio, assim, para mim. Eu trabalhei nesse mercado durante 2 anos, foi fantástico. Conheci pessoas maravilhosas, inteligentíssimas. Aprendi muita coisa. Entendi muito melhor assim, a dinâmica de um outro tipo de mercado e dá para fazer muito paralelo com o mercado financeiro. E aí saí de lá e fiquei na física mesmo, operando dólar e tal, junto com o educacional no portal do Trader até a pandemia. Fiquei lá até, sei lá, maio de 20, assim, ficou bastante tempo, então. Fiquei bastante. Nessa época eu operava para mim, dava mentoria, dava aula, essas coisas, ficava mais no educacional, mas operando para mim, tomando os cuidados, obviamente, de não fazer nada que a CVM depois falasse, você não pode fazer isso. Enfim. E aí, depois de um podcast da XP, que foi vou falar, do Gamecast número 47, se eu não me engano, eu conversei com o pessoal que fez o podcast e um deles era líder de equipe, o Roberto Indec, que acabou gostando do meu perfil e me chamou para trabalhar lá na XP de novo. De volta, eu aceitei. Aí que voltou. Foi muito legal. Eu achei que você tivesse voltado até antes da pandemia, então foi bem no meio mesmo da pandemia. Eu fui contratada na época da pandemia, todo o esquema home office eu comecei em agosto, eu tinha assinado o contrato pouco antes, mas a minha data para começar foi em agosto de 2020 e tô ali desde então. Começar nessa fase, né? Uma fase que a empresa estava se reinventando, né? O mercado se reinventando sem muita perspectiva de sair desse buraco ali da pandemia e ao mesmo tempo... E assim, o desafio na realidade para mim foi essa questão da internet, da exposição, porque eu nunca saí da internet, mas eu nunca fui uma pessoa muito
popular na internet, assim. E quando veio a pandemia, o pico da pandemia, que foi o primeiro TRI de 2020, eu tava fora. Quem era Marta? Entendeu? E aí, quando eu voltei, essa curva já tinha feito o topo. Então, na verdade, eu peguei a galera meio cansada de ficar comprando, de ficar consumindo, de não sei o quê, entendeu? Então, teve deu uma saturada no mercado. Eu acho que ainda isso acontece ainda um pouco, principalmente no YouTube. Mas agora voltei, assim. Muita gente confunde até o que eu faço. As pessoas confundem Essa a carreira. Era a minha pergunta. Qual que é o seu foco hoje? Exato, hoje eu sou analista, né? Então são 3 maneiras de você atuar no mercado financeiro que elas são muito diferentes, tá, gente? O analista, ele não opera para si. O papel do analista é encontrar boas oportunidades para colocar o bolso no dinheiro do cliente. O dinheiro no bolso do cliente, exatamente. E o trader, ele opera para si. Ele não pode ficar na internet falando o que ele está fazendo em tempo real. Ele pode falar o que fez no passado, justificar as movimentações ali. Então, ele não pode influenciar ninguém a tomar decisão de investimento. E tem um assessor de investimento, que é uma pessoa qualificada, que tem certificação, que ele prova, literalmente, ele faz uma prova, conhece produtos, conhece perfil de produto para indicar o produto certo para o cliente que faz aquilo ali. E para cada posição dessa, tipo, o analista ele tem uma certificação específica. Exato. Os assessores, os agentes autônomos têm outra certificação. Até os agentes autônomos, quando vão fazer qualquer exposição na internet, falar alguma coisa, é uma parte que é bem sensível, né? De não ficar dando recomendação, porque esse é papel do analista. Do analista. Então, e a gente tem a CVM aqui, ó. Né? Aqui no cangote. Então, são 3 carreiras muito diferentes, assim. Então, a gente está no mesmo meio, né? Então, quem pensa em ser trader para si, acaba tendo mais liberdade, mas tem que tomar cuidado, que você não pode entrar na internet e falar, vem comigo, compra, vende comigo, porque uma hora isso pode, enfim, você pode ser denunciado e dar problema. Para quem é trader de mesa, também existe certificação. Então, tudo que a gente vai fazer dentro do mercado financeiro como agente do mercado, que a gente fala, né, precisa de certificação, seja analista, seja assessor, ou seja um trader de mesa, que você precisa do PQO, né? Não precisa de nível superior, mas você precisa de certificados e tal, porque você vai mexer com o dinheiro dos outros. Então, são 3 linhas muito diferentes. Hoje eu sou analista, eu não opero para mim, eu atendo o público trader, mas eu não sou mais trader. Entendi. Mas é incrível como tem muita gente, assim, esse lance de tipo dar opinião sobre papel, sobre ativo e tudo mais, é o que o pessoal mais quer normalmente, né? A gente tem um quadro nosso ali, que é o Pergunte ao Assessor, né, Fabião? E aí, tipo, o pessoal manda as perguntas. Puta, o que o pessoal mais manda é qual a perspectiva para tal papel? O que você acha daquele papel? O que você acha desse? O que você acha não sei o quê? Puta, aí a gente acaba não podendo responder, né? O que você acha de Oi? Então nesse caso, o que vocês podem fazer é repassar a bola para algum analista, né? Sim, o analista, no caso, a gente acaba sempre recorrendo a relatórios ou da própria XP, de análise, né? Ou de casas de análise. Ou o que o assessor pode fazer também, o que o analista também pode fazer caso... Por exemplo, eu não faço cobertura de muitas ações, né? Eu fico mais com derivativos, ele é a parte alavancada. Eu olho mais cenário macro em alguns ativos específicos, que são commodities, que é basicamente olhar o que está acontecendo ao redor do globo, não é num setor, numa região geográfica específica. Então, eu faço esses estudos, mas se alguém me perguntar alguma coisa sobre uma ação específica, dependendo da urgência da pessoa, eu leio um relatório de um analista fundamentalista, por exemplo, e aí eu faço o disclaimer, eu falo, segundo o analista tal, é isso que acontece. Isso daí o assessor ele pode fazer, mas tem que falar que a opinião não é dele, que ele está replicando a opinião de um analista. Agora, o analista também ele poderia fazer parte, por exemplo, de uma estrutura de uma gestora também, né? Que está cobrindo ali um determinado setor ali e aí ele está dando opiniões, apoiando a tomada de decisão ali do CIO ali da gestora ali, né? Cobrindo uma área específica. Agora, até a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, como é você se destacar no mercado que ele é dominado por homens, né? Acho que não é novidade para ninguém, né? Que majoritariamente o mercado ele é dominado por homens e você conseguir tamanho destaque, assim, até para quem não sabe, a Marta também é podcaster também, ela grava o game delas, né? E então, como é se destacar no mercado que é
super dominado por homens. Eu vou te falar do fundo do meu coração, eu não sinto esse destaque. Eu agradeço, fico lisonjeada, porque vocês que são mais próximos de mim, acho que existe mais essa admiração, até porque vocês me conhecem um pouco mais de perto. Então vocês acompanham mais e sabem mais o que eu estou fazendo, mas eu não sinto de fato esse destaque todo, assim. Se a gente for olhar um pouco mais nesse sentido, a gente não tem muitas mulheres no front. Quem que nós temos hoje? Vamos lá, eu sou mais velha, então eu vou me colocar na frente. Eu tenho 13 anos, virando 14 ali na virada do ano, eu faço 14 anos só de mercado financeiro. Então tem a Marta, tem a Pamela, que é analista da Clear, tem a Bruna Malcaburi, que é analista da LS, e sim, que são os nomes mais populares. Existem outras mulheres que eu sei que estão em outras casas, mas eu não sei, então não posso falar o nome delas. Deve ter, sei lá, mais uma ou duas. Próprias gestoras de fundos também, super poucas, né? Mas assim, e as gestoras de fundo, elas não ficam no front. Você não abre o YouTube e fala, olha o call dela, entende? Olha o tracking record dela. Não tem isso. Então, eu ainda acredito que para eu ganhar um destaque, eu teria que ser equiparada com um cara muito fera. Destaque que tá ali, entende? Isso não acontece ainda. Então, eu acredito que eu ainda tenho muito espaço, as minhas colegas ainda têm muito espaço. E, de fato, eu agradeço de novo, mas eu não sinto esse destaque. Para mim, tudo que eu faço aqui no mercado financeiro, o Eric sabe, já trabalhou comigo, tudo que eu faço é muito natural. Eu não fico pensando, vou fazer tal coisa para aparecer de tal jeito, entende? Eu só vou fazendo as coisas e eu espero ajudar as pessoas, e se isso ajuda as pessoas, eu espero que elas falem para outras pessoas, enfim. Mas essa, como eu falei um pouco antes, como esse mercado, principalmente a parte de trading, na internet ele está um pouco saturado, até porque a gente tem uma concorrência desleal, porque eu sou analista, eu sou cheio de restrições. Tem muita gente, que abre seu canal no YouTube. Exato, sai falando, eu tenho muitas restrições, analista, tem né? muita coisa que eu não monte posso sem. falar. Um analista, por exemplo, tem que tomar cuidado. Isso está é lei. A gente tem que tomar cuidado com a entonação da voz que a gente faz, porque a gente pode sugestionar exageradamente alguém a tomar uma decisão. Então, tem um monte de coisa que eu não posso fazer, que outras pessoas que não têm certificação podem fazer. E, tipo, mostrar... Talvez não possam, mas também não sei se existe uma fiscalização assim, em relação a eles isso. Eles não têm né? alguém aqui, ó. É isso. Então, existe seria uma concorrência desleal, eu diria. Então, assim, sim. E a gente vê que o grande público, principalmente o perfil do brasileiro, que gosta que é imediatista e que tem condições financeiras... É histórico, isso é história nossa, né? Que está aprendendo ainda a lidar com dinheiro, que não pensa muito no longo prazo, pensa mais no curto. São pessoas que têm muito medo do que pode acontecer no curto Querendo prazo, ou não, também quer resolver a vida país agora. que tem uma tradição de taxa de juros muito elevadas. Né? Sim, a cultura do rentismo, né? Então, muitas vezes ele não procura investir em renda variável, até porque para ele ali, historicamente, tá bom, né? Alto, tô aqui, tô tranquilo, risco. Quentinho da renda fixa. E então, acho que muitas vezes ele não é empurrado para essa... Mas você sabe que se fosse só esse público do quentinho da renda fixa, tava bom. O problema é que a gente tem muita gente que não sabe lidar com... Que é o pessoal da renda um pouco mais baixa, que às vezes perde o emprego e vê no trading uma oportunidade de refazer a vida e, tipo, tá tudo errado, não é assim. Sabe, a pessoa não tem nem a conta de luz garantida no outro mês e já quer colocar o dinheiro no risco. Então é dessas pessoas. A gente vê muito isso, né? Na realidade, a gente vê muita gente vai e coloca, às vezes, empenha o dinheiro da vida operando bolsa, porque às vezes caiu no papo de algum guru qualquer ali da internet e no final o cara lima toda a grana em trade, né? E a gente vê que isso não é uma coisa rara de acontecer. E é algo que a barreira de entrada é muito baixa, né? Então, tipo, a Marta tem a certificação apropriada para falar do que ela fala, mas se o cara montar ali um canal no YouTube e começa a falar, até que ele seja, vamos dizer assim, notificado, vamos dizer assim, né? Por estar falando coisas indevidas, leva um certo tempo, né? Então, acho que a barreira de entrada... Então, na visão da pessoa que é leiga, muitas vezes a Marta vai ser colocada no mesmo balaio. No mesmo balaio com um cara ali que não sabe nem o que está falando. Nada, né? É verdade. Eu acho que o lance da cripto também é outra coisa, que muita gente entrou nesse universo de cripto para operar como trade, e aí segue alguém lá no YouTube, enfim, e começa a operar loucamente e no final acaba esmerilhando toda a grana, né? Isso não é raro a gente ver, né? E às vezes a gente vê, assim, não sei se a Marta com certeza já viu isso,
pessoal vicia em operar e não para, e perde dinheiro e vai né? lá e bota mais e perde e põe mais, e perde e põe mais, né? Exato. Então, realmente, eu acho que as pessoas, às vezes, acabam seguindo, assim, alguns passos sem ter o conhecimento. Eu acho que é importante, qualquer coisa que você vai fazer, você ter um embasamento, né? Exato. E não seguir só o que alguém ali foi lá, falou, e você vai, às vezes, ali no VAC e começa a operar. Olha, gente, se for essa questão daí, alguém foi lá e falou que seja um analista certificado, porque daí o cara tem como justificar. Sim, e outra coisa, ele explicou o risco antes, né? A gente não pode falar assim, compra no 30, vende no 40. Aí o troço vai pro 15, você fala o quê? Ué, compra no 30 e vende no 40. Então, assim, todo analista tem que falar assim, gente, o risco é esse, a gente está buscando isso. E se o cara perder, não pode chorar, porque ele sabia que podia acontecer. Então, eu acho que isso tem a ver bastante com maturidade também. E delimitar isso é uma parte da carteira, né? De repente, o cara não é nenhum perfil arrojado, né? E tá colocando ali um dinheiro que, uma parte disso ele precisa, né? Então, coloca aquele dinheiro que, se você quiser... Se você perder, não vai fazer isso, exato, que não vai te fazer falta, né? Exato. E aí, essa questão de cripto também foi muito bom ter tocado, porque são ativos que têm a volatilidade infinitamente maior do que ações no Brasil, que já tem a volatilidade mais alta, se a gente for comparar com outras bolsas do mundo. Eu acho fantástico, com o meu perfil mais agressivo, eu acho isso fantástico. Só que, óbvio, eu nunca vou chegar para um cliente, coloca o dinheiro da sua vida aqui e vem operar comigo alavancado. Nunca. Então... esse negócio de maturidade, ele é muito importante. Se você não consegue... E a própria maturidade desse mercado de cripto, que ainda é um mercado novo, né? É um mercado novo. E veja, assim, não é nenhuma crítica ao mercado de cripto. De forma o mercado alguma. de cripto está aí, eu acho que é um outro ativo para mais se um negociar, ativo. de repente uma reserva de valor que você pode ter também, nada contra. É mais no sentido que eu acho que, assim, antigamente quando a gente falava só de ações, você está falando de ações, muitas pessoas às vezes não... Era uma coisa meio distante da realidade, né? Parece que esse lance todo do cripto trouxe aquele universo volátil, aquilo ali, parece que popularizou de uma forma enorme, e assim, todo mundo fala, fulano tem uma conta ali que está operando o Bitcoin, outra não sei o que, eu vou também, né? E aí você entra no YouTube, tem 1000 pessoas falando disso, né? E aí você falou, vai seguir uma pessoa que é analista, que nem a Mar, beleza, que conhece, que estudou e tudo mais. Mas, você vai entrar no YouTube, você tem de tudo ali, né? E mais que isso, e aí, pessoas que usam a imagem delas para promover algo que elas nem conhecem com toda a profundidade. Pega o caso recente lá nos Estados Unidos, lá da FTX, né? FTX. Que é a corretora que acabou, enfim, quebrando, acabou misturando o patrimônio de cliente com o patrimônio pessoal ali, né? Do dono e as pessoas, Gisele Bündchen e Tom Brady, começaram a misturar a imagem deles com um negócio que eles nem sabiam de fato o que estava acontecendo. E eles são influenciadores, são formadores de opinião e estão botando o dinheiro das pessoas aí em risco, isso, né? é sempre um perigo, um problema, né? A gente já teve casos aqui também, enfim. Mas é sempre um risco, né? A pessoa às vezes nem entende direito, eu não sei se era o caso, né? Obviamente, talvez até conheçam super bem o assunto, não sei. Mas de qualquer forma, você vincular, né, o nome, a marca, enfim, sempre tem esse risco, né? Exato. E hoje a gente está vivendo um cenário, né? A gente estava comentando aqui antes, de juros muito altos, né? Então, 2019 ali, que as pessoas se encorajaram a abrir a sua conta na B3 ali, de investir um pouquinho em ações, e o mercado já vinha subindo alguns, desde 2016 ali, mais ou menos, o mercado vinha subindo. E aí veio a pandemia e parece que a coragem das pessoas enfiaram dentro do armário, né? Acabou a coragem ali, o mercado desabou e desde então a gente está vivendo um ciclo de aumento de taxa de juros. Como é você na cadeira aí de analista continuar tendo que convencer os clientes a que, investir em renda fixa é legal, é interessante, mas, onde está o grande, vamos dizer assim, a grande cereja do bolo é investir em renda variável. Como é continuar com esse, vamos dizer assim, com esse chapéu? Acaba sendo mais desafiador ou para você é indiferente? Desculpa, só complementar uma coisa até. Eu acho que quando a gente teve o estouro do lance da pandemia, né, que foi ali março 20, né, a bolsa tomou todo aquele tombo, né, que depois aos poucos foi retomando. Mas eu acho que naquele momento, a Marta me corrige se estiver errado, eu acho que teve um boom de operações, né? O volume de operações disparou, foi lá para cima,
né? E aí depois o governo manteve juro baixo, acho que esse volume ficou alto, né? Perfeito. E aí começou, acho que, a minguar depois que o juro, a partir do segundo semestre do ano passado, começou a arrancar para cima, né? Eu me confundi com a linha do tempo. Mas, mas é isso. É que no fundo ali da pandemia, é que pra gente não é... Pra gente que tá aqui no mercado, isso não é nada demais, isso já era até esperado. O governo começa a adotar a política expansionista para estimular a economia. Sim. E óbvio que uma hora isso acaba dando uma exagerada e ele tem que fazer a contracionista para tentar levar o negócio ali para um meio do caminho. Quando a pandemia aconteceu e a gente viu esse monte de impressão de dinheiro, na hora que eu estava vendo nós que estamos aqui no mercado financeiro, você podia conversar com qualquer um do meio e falar, gente, inflação alta está dada, é daqui a pouco. Sim, é logo você ali. espera, é logo ali. Não só aqui no Brasil, lá fora também. Exato. E juro baixo, né, eu achei que aqui a gente, como nós estamos acostumados a lidar com juro alto pra caramba e inflação alta, eu achei que a gente fez muito bem. No meio da bagunça lá, que todo mundo... polaridade política ali, um chorando numa ponta, outro na outra, mas enfim, no fim das contas, se você comparar onde a gente está hoje e onde estão os outros continentes, a gente fez tudo muito direito. Fez o dever de casa, né? A gente fez o dever de casa. E... Acho que o nosso Banco Central está mais acostumado com o cenário de inflação, ele responde mais rápido, né? Sim. Você vai pegar Banco Central europeu, americano já num ponto intermediário, assim... Mas eles têm uma velocidade de reação diferente, porque não é o habitual deles. Gente, olha a Europa. A Europa não sabe o que fazer. Dá vontade de falar que vocês estão um pouquinho atrasados em mexer nesse negócio de juros. E eles estão lá, expansionistas. Falam, cara, daqui a pouco tipo, não tem mais o que fazer. Entende? Exato. Se você olhar um pouquinho ali de macro, tipo, você fica incentivando demais ali o consumo e dando muita facilidade. Tem a questão da energia lá do gás, né? Sim, também. Que é bem tenso, tá crítico. chegando inverno ali e tal. Só que crítico. chega uma hora, gente, que o dinheiro do governo acaba e as pessoas elas continuam com aquela demanda imensa. E se você não dá um jeito de deixar as coisas mais caras para dar uma recuada na demanda, isso vai gerar um estouro de uma bolha, assim, vai dar ruim. É que eles não estão acostumados. A gente olha daqui e fala, perdeu o timing. Enfim, por isso que hoje, quando eu vejo o cenário, eu vejo a gente muito menos globalizado. Aqui no Brasil se adotou uma postura, nos Estados Unidos um pouco diferente, mas ainda dentro de um timing ok. E na Europa eles estão lá, falam, não sei onde que eles estão. Assim, você fala, cara... Mas é porque eles não sabem, nunca... eu estava até... Na pós-graduação, a gente estava conversando sobre isso. Essa geração da Europa aí, que veio aí dos anos 80 para cá, eles nunca experimentaram uma inflação alta, juros muito para cima. Exato, então, eles não sabem o que é, não sabem o efeito, o que isso pode dar, eles não sabem. Então, acredito que daqui para frente a gente vai passar por um período de cenário, inclusive de bolsa, descorrelacionando muito, porque você tem um cenário aqui, outro aqui, outro aqui. Isso aí, eu não acredito em cenário de novo, igual, tipo, pandemia que foi ali, mas o pessoal já tá meio com medo, né? Você vê aqui... Eu acho que você começa a ter muito ruído, né? E assim, falando no caso Brasil, né? Você começa a ver muito ruído lá fora, né? Às vezes quando algum cliente pergunta e fala, pô, mas e aí, o que você acha de mandar dinheiro para fora, não sei o que, eu falo, pô, meu... Pode até ser, mas você vai ver, é problema na China, é problema na Ucrânia, é problema na definição de taxa de juro, é inverno chegando. E a gente tem seca em outros alto, continentes. E é a tua casa, você sabe mais ou menos como é que a banda toca aqui dentro, né? Exato. Então, assim... E outra coisa que a gente percebe também no dia a dia é do investidor entender que para a carteira dele ser mais blindada, independentemente do cenário, ele tem que ter um pouco de exposição em cada coisa, né? Então, tipo, poxa, câmbio no longo também, prazo, por favor. se você for Compra analisar, dólar. os juros eles servem para proteger a parte de renda variável, né? Você tem uma descorrelação entre os dois. Então, se a gente pegar não muito tempo atrás, que a taxa de juros estava em patamar de 2%, poxa, a bolsa estava bombando. E agora que a taxa de juros está mais alta, a bolsa ela acaba se comportando com mais dificuldade ali, o movimento de alta dela ali, enfim. Claro. Então, se ele tiver um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável, um pouco de dólar, um pouco de
ouro, no final das contas, ele não vai ter tudo funcionando bem ao mesmo tempo, mas por outro lado, ele sempre vai ter alguma coisa funcionando bem, né? Então, eu acho que a ideia ali, né? É você ter um balanceamento de carteira, de portfólio. Que eu acho que a carteira, né, ela tem que ter o seu dinamismo, né? Então, no momento que você está com o juro mais alto, você faz um rebalanceamento. Você pode diminuir risco, mas não precisa zerar o risco, né? Você pode só diminuir, manter uma parcela ali para tentar ser a cerejinha do bolo, né? O que eu acho que é um pouco menos óbvio para investidores, assim, é que quando a gente está com a taxa de juros muito alta, na verdade, se ela estiver formando um topo na curva, já passou a hora. Né? Já passou a hora de entrar. Então, a ideia é assim, quanto mais baixo for o custo de oportunidade, mais compensa tomar risco. Por isso que quando os juros desce, a bolsa vai à loucura. Tipo, fica muito nervosona, fica volátil, fica normalmente mais para cima. Porque compensa mais para o investidor tomar risco em renda variável do que ficar esperando não sei quanto por ano. E você tem que colocar a inflação ainda na conta, entendeu? Sim. E se for dinheiro de fora, tem que colocar câmbio na conta, tem que ver qual a expectativa de valorização, desvalorização cambial. E aí a conta tem que fechar, né? Então, assim, se o cara vai colocar, o gringo, né, olhando para cá, a gente tem uma taxa lá que vai somar lá, ele tem uma expectativa de valorização do dólar ou desvalorização do real de X%. Ele tem uma taxa de juros aqui que paga X%. O custo de oportunidade dele lá fora, quanto que é? E se ele está esperando uma desvalorização cambial, quanto que vai dar isso? Lá no final do período, tá igual, tá menor ou tá maior? Então, o gringo ele vai olhar isso também e vai trazer a grana para cá ou não. E ele trazendo a grana para cá ou não, ele já mexe também nas rentabilidades, porque a gente vê pressão cambial aqui. Fluxo, a gente vê fluxo entrando ou investimento direto ou investimento em ações. E é bonito de ver, né? Só que para muitas pessoas isso não é tão óbvio assim. Eu ainda vejo que a gente tem bastante oportunidade, a gente vai passar por um chacoalho bem... Eu acredito que ainda vai ser forte por questões macroeconômicas, conflito geopolítico, que eles estão aí, nem acho que vão sair tão cedo do radar, mas eu acho que Bolsa vai dar muita oportunidade. Lembrando que para aproveitar essas operações de renda variável, você não precisa só entrar em exposição comprada, né? Existem vários tipos de produto que você consegue ganhar dinheiro com a queda do ativo. Não alavanca a vida, por favor. Disclaimer, né? Que senão ele vai falar, falou que vou vender o negócio sobe. Calma. Então, assim, a gente tem setores Mas esse ponto diferentes. que você falou é legal colocar. Assim, as pessoas sempre acham, né? Assim, a gente vê a grande maioria das pessoas quando vai falar em renda variável sempre pensa no quê? Em operar na compra, né? Então, assim, sei lá, só para esclarecer o pessoal, você vai operar na compra é o quê? Você está comprando esperando que esse ativo se valorize, né? Mas você pode também, se você tem uma visão de que aquele determinado ativo ele tem mais potencial de cair do que de subir, você pode ir lá e vender aquele ativo e quanto mais ele cair, mais você ganhar. Exato. Né? Então, assim, na realidade, assim, a questão não é ter um mercado ruim, né? A questão é sua visão no mercado não está bem definida. Se você está claro que o mercado é para baixo, aposta na queda do mercado. Você vai ganhar também, né? Então isso é uma coisa que muita gente não sabe. Só acha que o mercado está bom quando está subindo, não é a realidade. Não é a realidade. Se você até pegar o próprio exemplo dos fundos multimercados, né? Eles têm que entregar retorno para os cotistas, independentemente do cenário, né? Claro. Então ele vai ter que operar em algumas vezes tentar ganhar dinheiro no mercado que está caindo, né? Então é bem isso. Os fundos long and short, eles também têm que ter uma parte vendida ali para conseguir extrair, até contrabalancear a parte comprada e assim por diante. Então, não é porque o mercado está caindo que não está dando que oportunidade. Não tem ganho. Exatamente. Agora, Omar, deixa eu perguntar uma outra coisinha para você. Você falou que hoje lá você está mais na parte de derivativos, commodities, essas coisas. É isso? E aí, Brasil, né? Brasil a gente pega, acho que até é legal a gente colocar esse ponto, né? Ver a tua visão, né? Brasil é um super produtor agrícola violento, né? Mas é muito raro você ver alguém operar nesse mercado assim... de peito aberto. De peito aberto, sei lá, pessoa física, né? A pessoa física, como é que está nesse mercado? Ainda é uma coisa muito restrita, mais para os grandes players que operam, sei lá, os grandes players que operam boi, que operam... Colocar uma situação prática. Se o cara pegar um relatório seu e ver ali as recomendações, ele
ele pode se sentir, de certa forma, seguro para operar nesse mercado? Ou então, realmente não é para amadores? É restrito? Como é que é? A questão de segurança técnica, com certeza, eu tenho stop, tenho entrada e tenho saída. Mas o que é importante salientar é que o mercado, como ele ainda é incipiente no Brasil, eu acho um absurdo. É incrível, né? Porque o Brasil é um mega produtor agrícola. Relevante no mundo inteiro e a gente tem um mercado. Mas a liquidez reduziu muito, Eric, no 2013 ou 2014, quando a Dilma taxou o IOF. Que eu lembro que o café, a liquidez do café, do contrato de café, era igual a mini índice hoje. Ah, é? Era loucura. Dava para spreadar 5, 10 centavos. Era muito bom. Quando taxou o IOF, o gringo falou, eu vou pagar para entrar, para sair, eu vou operar lá fora. Então, a liquidez secou aqui. Então, isso aumentou muito o risco, né? Reduziu, aumentou a volatilidade, aumentou o risco e diminuiu muito a liquidez. Então, a gente ainda lida com um mercado que tem muito para crescer em liquidez. A parte boa é que em commodities... Certas decisões são um tiro no pé, né? São, exato. A parte boa é que em commodities você não inventa preço. Então, por exemplo, o que aconteceu com o OGX não pode acontecer com uma commodity. Você não acha que o preço é esse. Existe um mercado global que você fala, querido, não inventa que não é aí. Então, na hora que você colocar um preço errado ali, vem alguém e ajusta ele na hora, né? Então, o café aqui, se você equiparar os produtos... Aqui o café em Nova York tem alguma diferença de contrato, tamanho de contrato, alguma característica do grão, mas é muito parecido. Então, você não pode precificar... Ouro, por exemplo. Ouro é ouro em qualquer lugar do mundo. Você não pode... precificar o ouro X aqui e Y no outro canto do mundo. O ouro é ouro. Você tem que converter as moedas, ele tem que valer a mesma coisa. Então, essa é a parte boa da commodity, né? E a parte que eu acho mais fenomenal de todas e que eu achei uma pena ninguém ter aproveitado foi quando a gente viu o cenário inflacionário. Não é que a questão... renda fixa é ótimo, mas quem operou commodity durante a subida da inflação... mas fez, sei lá, tipo 400% no ano fácil. Porque o café saiu de $90, foi para 300, agora ele está em 190 de novo. A arroba saiu de 80, 90 reais para 320 e o milho saiu de 45 reais para 120 reais. Nossa. Tipo, é muita coisa. É muita Entende? Coisa. E em commodity, o que eu acho interessante? Você não aluga nada para vender. Você precisa da margem. E aí você tem ali um cenário inflacionário ou deflacionário, você fala, ok, expectativa de queda de preço, de petróleo, de soja principalmente, que depois o resto vai atrás. Beleza, vamos vender. O milho saiu de 45 para 120, saiu de 120 para 89, que eu paguei semana passada. Sim. Assim, e não foi que eu me protegi da inflação. Quem entrou comigo, quem tem esse conhecimento de commodities, ganha dinheiro pra caramba. Não é só vou proteger a minha carteira. Cara, dependendo do tamanho... Tem muito fundamento aí também. Tem muito. Trás, né? E é um mercado global. Né? Agora, você imagina assim, gente, um cliente que tenha 150 mil em exposição em ações. E ele viu lá o Ibovespa fazendo topo e vral, né? Na carteira dele, que dói. Mas ele tem ali o posicionamento dele e fala, beleza, eu comprei por fundamento, se o fundamento mudar eu saio, se não mudar eu fico. Então, normalmente, quem tem a cabeça mais centradinha consegue aguentar um downzinho ali e deixa o negócio correr, beleza. Agora, se você já tem uma expectativa de inflação para cima, isso vai fazer a bolsa apanhar. Que, gente, inflação, câmbio, taxa de juros, essas coisas, tá tudo ligadinho. Então então você tá vendo ali que petróleo tá subindo, soja tá subindo, é porque falar soja aqui, gente, porque petróleo primeiro é commodity mãe, porque é energética, né, precisa para fazer PIB em qualquer lugar do mundo. Soja porque é alimento, a soja é a proteína que alimenta os animais que vão encher a gente de proteína, então frango, suíno, bovino, e aí aumenta essa demanda, você tem preço para cima. Se você pega esse preço para cima em um contrato de commodities, eu tenho 150 mil reais em ações. Se eu vender uma exposição de 20 mil reais em ações e colocar em um contrato, qualquer um que você quiser escolher, um no boi ou no milho, não precisa nem ser dolarizado, que nem café. Isso aí, se você faz rolagem durante o ano, protegendo o teu stop, fazendo, né, a administração do risco ali bonitinha, gente, é coisa de virar 4, 5 vezes em 12 meses. É tipo você pegar 20 mil e enfiar num período e daqui a X meses você tirar 80, 100 mil, dependendo do ativo que você pegar e da variação que você pegar, é líquido.
Então, isso é muito mais do que se proteger de inflação. Isso é ganhar dinheiro com a inflação. Então, para quem conhece mais produto, não tem cenário bom, cenário ruim. Tem o cenário que eu acredito e tomar uma decisão ali de para que lado eu quero ir. E vale lembrar também, né, que a gente muitas vezes se depara com aqueles clientes que têm um certo medo de investir em ativos de renda variável no momento que o cenário está mais incerto. Compreensível. E é bem o que você falou. Se você esperar a situação ideal para botar dinheiro em determinado ativo, principalmente ativos de risco, se você esperar... Primeiro que esse cenário ideal não existe, né? Então, quando você esperar uma situação melhor, provavelmente a maior parte da oportunidade já foi. Né? Então, você tem que buscar essa certeza, o momento ideal, não existe no mercado financeiro. Primeiro que não existe. Né? Hoje, por exemplo, que a gente está meio que, falando tecnicamente, a gente está no meio do caminho de muita oscilação. Por exemplo, eu que acompanho fundamento de café. Se café estivesse precificando só fundamento, mas estaria nas alturas. Né? Só que o que a gente tem que observar, por exemplo, eu que fico observando esses números, né? O mercado trader de café olha muito o estoque na ICE. Os cafés que ficam ali... O que é ICE? Na bolsa de... NYSE. No banco. NYSE. A Intercontinental Exchange. ICE. Okay, tá. E aí fica lá, aumenta estoque, daí o preço cai. Aí cai o estoque, o preço sobe. Sim. Dá para entender a oferta e demanda, o que o mercado está lendo. Sim. Só que às vezes você vê que o produtor ele coloca o café dele no estoque da ICE para gerar justamente uma queda de preço. E aí depois ele vê que o preço caiu muito, ele não é que ele vendeu, ele tirou do armazém da ICE e colocou em outro armazém porque ele quer vender mais caro. Então existem essas movimentos, igual o chinês quando chega com um navio no porto dos Estados Unidos e fala, cancela a compra. E o preço desce, daí fala, agora eu compro. E aí leva o preço para cima. Então isso é malícia, né? Isso é malícia de mercado. Mas a gente tem também essa expectativa de... esqueci o nome do negócio aí da economia que a gente está esperando. É boa, a memória tá bacana. É a recessão. A recessão. Que eu já tô esperando também. Eu acho que tá meio que... Só a gente tá esperando a hora que vai sair vai sair a notícia. Mas assim, dificilmente a gente não vai ter. Sim. E isso, obviamente, vai afetar a curva de oferta e demanda de commodities também. Então, o café, se estivesse só precificando o cenário de preço de café, mercado de café, o quanto que a gente planta, o quanto que a gente colhe, estaria lá para cima. Agora, você começa a ver rumores de novo de lockdown na China. Na Europa, os caras vão passar frio, vão comprar café. Entende? Aí você já tem aquela expectativa de redução de demanda. Isso aí acaba trazendo preço para baixo. Isso gera uma distorção absurda em relação ao número que é o que faz preço, oferta, que a gente está tendo uma redução de demanda, a oferta está ali. Isso dá uma bagunçada no preço, isso descorrelaciona muita coisa. E aí, por isso que eu falei para vocês que eu acredito que a gente vai entrar num período que vai ser difícil a gente ficar operando correlação, porque elas vão ficar muito discrepantes. Na hora que a gente chegar num horizonte que fala, agora parece que vamos para a normalidade, aí vai ser legal pegar abertura de spread, fechamento de spread, seja de qualquer correlação que seja. E aí, Omar, deixa eu te perguntar, então assim, para o investidor brasileiro que ele quer entrar nesse mercado mais focado em commodity, né? Lá fora a gente sabe que tem um mercado super forte, mas aí ele estando aqui, ele consegue operar esse mercado lá fora? Porque aqui, assim, o que a gente vai ter liquidez é o quê? Café? Então, olha só, aqui a nossa bolsa, eu falar aqui B3, vocês ficam lançando produto e não fomentam o produto. Porque a gente tinha contrato de petróleo aqui, e operar petróleo, gente, é uma coisa maravilhosa. Tipo, a galera pira na Petrobras e não pira no petróleo. Você fala, galera, o petróleo é muito mais sensível que a Petrobras. O petróleo que reflete na Petrobras, entendeu? Porque a Petrobras ela tem um limite também de oscilação, porque embora a gente produza petróleo, tem uma parte do petróleo que a gente compra, que é um outro tipo de petróleo, a densidade dele é diferente. Então a gente não pode absorver toda a alta do preço do petróleo. Agora, se você comprar o petróleo, você absorve toda a alta do preço do petróleo. Investir em petróleo no Brasil, eu acho que a dúvida que fica sempre é qual é a melhor forma, através de empresas, de se operar. Porque
Petrobras, querendo ou não, também acaba sendo, por ser uma empresa pública, né? Ela acaba sendo uma proxy do governo, né? Então, será que você está tendo realmente exposição a petróleo ou você está também trazendo junto super influenciado essa parte governamental? Mas você né? tem outras empresas também que tem... Sim, tem. É que, assim, vou falar de uma maneira bem simplista. Mas seria muito bacana se você tivesse essa a gente liquidez para sim, isso, né? Mas a gente foi por tinha, conta Eric, do a gente IOF tinha que parou market a não ter? maker. Isso lá atrás, tá? Faz 8 anos já desse negócio do IOF. Tá, mas foi por isso que o negócio morreu ou não? Foi por isso grande parte, porque o gringo vinha para cá. Gente, o mercado de café é Brasil. Nós somos os maiores produtores e exportadores do planeta Terra. Então os caras vinham para cá operar. Sim. Aí veio a taxação e falou: vou operar lá na minha bolsa, que é muito mais barato, entendeu? Então o que acontece? O mundo olha para o fundamento aqui, mas precifica lá fora. Sim. E aí, graficamente, a gente vai seguindo eles. Mas aí a pessoa pode operar lá fora, então? Pode, mas pode já operar aqui também. Já que aqui não tem muita liquidez. Tem alguma, assim. O que eu gostaria de falar para as pessoas é que, assim, que elas se aproximem um pouco mais desse mercado, que elas participem. Não precisa chegar com 50 contratos de café, entra com um. Porque, assim, se a gente ficar sentado em cima da falta de liquidez, a liquidez nunca vai vir para cá. A gente sempre vai procurar um meio de ir lá para fora. E aí, você tá levando dinheiro lá para fora, sim, daí você tá matando a própria economia, né? Então, existem maneiras de se investir aqui. A B3 ela fez parceria com a CME e fez o contrato espelho de soja Chicago. Então, a gente... Acho que foram 4 contratos de soja que nós lançamos aqui, que era soja Brasil do Porto de Paranaguá. Agora a gente tem o SJC, que é soja espelho soja Chicago, que é um dos ativos mais líquidos do planeta. É o mini contrato aqui, equivalente a 1.000 bushels lá fora, que tem o mesmo tamanho financeiro e em toneladas de soja também. E tem market maker. Então, assim, se você tiver um cliente que precisa executar 300 contratos, você consegue, porque tem market maker. Porque o cara, como é o mesmo contrato, ele te dá liquidez aqui, trava lá fora e ele tá sem risco, tá tudo certo. Né? Agora, os ativos que são negociados em reais aqui, eles têm a liquidez um pouco melhor. O milho, que ele é mais barato também, a oscilação dele é mais tranquila. O boi, ele teve que mudar os critérios de oscilação, porque ele é o ativo mais alavancado entre as commodities e como ele ficou muito caro, o limite dele de oscilação era 3,5%. Então, um ativo de R$70 oscilar 3,5% leva um tempo, né? Agora, um ativo de R$300 oscilar 3,5% é assim. Então, o limite de oscilação do boi subiu para 7,5%. Então, hoje ele está muito mais nervosão. Dá para fazer? Dá para fazer. Tem liquidez? Gente, tem alguma liquidez. Dá para operar também. Day trade não, mas dá para pegar grandes movimentos, né? A parte boa das commodities é que você pega, às vezes, mais longo, né? Sazonalidade, normalmente aqui 3 meses, né? Nas nossas commodities. O boi um pouco mais, mas assim, milho, soja, você consegue pegar 3 meses de tendência ininterrupta. Você vai pegar um sobe e desce que ele não vai subir em linha reta, mas você consegue pegar um período de safra e um período de entre-safra, sabe? Acompanhando a curva sazonal. É muito legal observar isso daí. E você começa a entender até o impacto desses ativos nas compras que você faz na sua casa. Sim. Sabe? Quanto que está custando, por exemplo, pó de café? Eu lembro que eu fazia post. Gente, eu pagava R$8,5 quilo de café. Subiu. Agora, tipo, R$23 o mesmo meio quilo de café. É verdade. Sabe? Agora deve estar mais baixo de novo. Então, esse movimento a gente antecipa em bolsa. Sim. Então, eu acho que commodities é um dos mercados mais maravilhosos que existem. Eu adoraria que as pessoas se interessassem, mas eu não estou fazendo um convite para a pessoa entrar. Ela falou, vamos lá. Não é isso. Tem que entender como funciona. Seria muito bacana se fosse um mercado que tivesse mais fomento, mais incentivo. Né? É isso. Eu acho que isso é importante. Agora, o investidor ele também pode procurar esse mercado via bolsa de valores, porque derivativo ou ele serve para alavancar ou para proteger, né? Então, às vezes é um produtor, por exemplo, que ele tenha, sei lá, uma produção de boi. Perfeito. E ele está perdendo dinheiro na economia real, né? O boi está em baixa, mas ele está protegendo isso via derivativo. É bem isso, né? Então, o derivativo foi feito para isso, né? Foi feito para o hedger. Aí o especulador chegou e falou, uma oportunidade, deixa aí. É isso, mas eu acho isso perfeito, porque o especulador, ele toma um risco que o outro não quer. E é isso que dá mercado. Você compra, você precisa de alguém que queira vender. Então, assim, você necessariamente precisa de um pensamento oposto ao seu para dar negócio. Então, não sai negócio. Então, para o produtor, eu atendo bastante até produtor, principalmente de soja. O deles é muito caso a caso, porque o risco deles não é só o preço do soja subir e cair, ele tem um risco cambial, ele tem um risco do quanto que ele gasta de logística, a distância dele do porto, onde ele vai entregar, o quanto que ele gasta para isso, quanto custou a produção dele por hectare e tal. E aí isso depende de qual região do Brasil ele está. Então,
o tamanho dos lotes que ele vai negociar é diferente, o strike que ele vai negociar é diferente dependendo da região. Mas o mercado de derivativos existe para isso. É para o cara que está lá com a produção, porque uma amiga minha que produz, ela fala, produtor, gente, né? uma plantação é dinheiro a céu aberto, você precisa proteger. Se cai uma chuva fora de hora ou não vem a chuva na hora que ela tem que vir, você tá perdendo dinheiro, o dinheiro tá evaporando, queimando, sei lá, molhando. Você faz um planejamento com uma receita que você vai ter que de repente muda, né? Se você não fizer uma proteção daquilo ali, né? Exatamente. Então isso é um baita risco, né? É isso, e o mercado financeiro nasceu para isso, né, gente? Pra gente se proteger desse... proteção, exatamente, né? Exatamente. Agora a questão do pessoal falar, porque especulação, você não tem esse cara não te dá liquidez para o mercado. Exato. E aí quem produz e quer se proteger não vai ter como, o especulador é muito estigmatizado, né? Parece que é o dúvida, vilão né? do tipo, mercado. Vilão, não, na realidade ele é essencial para o mercado, né? Na realidade eu acho que liquidez, quem estigmatiza é porque não conhece, né? Exato. É a ignorância das pessoas que estigmatizam o cara que é o especulador, porque é graças a ele que você tem liquidez, né? Não, se o negócio todo mundo é o seguinte, comprar, sentar em cima e ficar esperando... Tira o HFT da Petrobras e vai lá operar o papel. O tamanho do spread que vai ficar entre compra e venda. Sim. Quem que vai pagar R$2 de diferença num papel daquele? Exato. Entendeu? Não dá. Exato. É isso. E no seu dia a dia, assim, você falou ali, a sua escola é mais análise técnica. Você olha alguma coisa de fundamentos também, do seu mercado? Commodities. Em commodities. Agora que eu estou começando a olhar mais ações, eu já fiz curso de análise fundamentalista, eu fiz com a Heloísa Cruz, que é muito maravilhosa. Eu fiz o curso dela. Ela é incrível. Nossa, ela é sensacional. Mas eu acabei não usando no meu dia a dia, porque como eu já sou certificada como analista técnica, para mim é muito mais fácil, né? Enfim, mas agora eu estou entrando um pouco mais nessa parte fundamentalista, olhar balanço de empresa, mas tem muito a ver com a minha pós-graduação. Mas eu olho muito cenário macro, eu dou uma olhada em setores, mas principalmente aquilo que vai impactar diretamente no curto prazo o preço das commodities, eu olho um pouco mais para frente, tá? Mas curva de juros, câmbio e índice, a minha sensibilidade para oscilação ela é melhor do que para ações. É porque muitas pessoas acham que são coisas que são excludentes, né? Que, porque eu tenho um background mais técnico, eu não posso ter vamos dizer assim, um olhar pro fundamentalista ou vice-versa. Acho que eles escolhe um bom analista e vai ser feliz. Né? Não precisa saber fazer tudo. Exato. São coisas eu acho que você tendo um modus operandi, você seguindo aquela regra, tendo disciplina, eu acho que você já está com meio caminho andado. Exato. Acho que esse é o problema. Acho que o grande ponto do mercado é muita gente que entra e aí não tem mínimo ali de disciplina, né? Aí ele entra porque fez uma análise, né? Isso a gente vê muito, e depois ele segue porque ele virou apostador, né? Exato. Mas eu acho que é melhorar, tem que melhorar, espero que melhore. Aí vira o setup da esperança. Exatamente. Liga o setup fé e esperança. Né? Acende a vela, ajoelha no milho, sei lá. Vai fazendo isso. Eric, tem mais algum ponto que você queira... Vou fazer um bate-bola aqui. O bate-bola. A gente faz algumas perguntas aqui para ser respondidas rapidamente. Então, assim, são perguntas bem objetivas. Não me pergunte de futebol, não sei responder. Eu também não sabia. Você tem a Marta. A Marta, que é a maior jogadora de futebol do mundo. Né? Bom, você tem alguma pessoa no mercado que você é o seu mentor, a pessoa que você se inspira? Não tem. Não tem. Mas assim, não é nada contra ninguém. Eu admiro várias pessoas. Eu reconheço várias pessoas que são vencedoras, mas algumas eu não tive pessoas mentor. Que você gosta, assim, de... O cara mais foda que eu conheço de mercado financeiro, que me ensinou muito, que eu aprendi muito com ele, o nome dele é Haroldo. Ele não é um cara... Ele é bem low profile, assim. Ele é trader mesmo, investidor, faz muito tempo. Eu aprendi muito com ele. Mas falar que eu tenho um mentor, um cara que eu sigo, que o meu personal é igual, não. Acaba sendo um pouco de tudo que você vê no dia a dia, né? E assim, eu fui muito no empírico, atrás, fui atrás no meu, fui usando também, né? Eu fui no meu olhar, assim, alguma coisa adaptada, mas eu não tenho, assim... Acho que ao longo de 14 anos também, né, de trajetória, você vai construindo o seu estilo, né? O seu estilo também, isso, né? Eu acho que isso é importante. E uma mensagem que você diria para as mulheres que estão querendo entrar no mercado financeiro, que, poxa, estão ouvindo a sua história e podem se inspirar no seu exemplo, enfim, alguma coisa que você queira dizer assim, tipo, baseado na sua história? Eu diria para elas, venham, não tenham medo, e se vocês estiverem com receio de alguma questão de
enfim, de homens e mulheres e tal. Tem homens fantásticos aqui nesse meio que vão ajudar vocês. E ninguém tá aqui para derrubar ninguém. Exato. E se tiver também, vocês passam por cima e tá tudo certo. É assim que faz. Deixa os outros lá perdendo tempo da vida, querendo atrapalhar os outros, porque na verdade só atrapalha quando você se deixa, né? Atrapalhar. Exato, eu, também. sinceramente, eu acho que pela minha... sabe a santa ignorância que a gente chama? A ignorância é uma bênção, né? A ignorância, assim, que às vezes eu nem percebi o que estava acontecendo, eu fui perceber depois que eu ganhei um pouco de malícia, falei, nossa, aquele troço aconteceu comigo, mas eu não percebi, e aí eu passei E foi. e fui. Entende? Então, assim, eu não tive muito problema com isso, não vou falar que nunca aconteceu, mas, assim, pra mim isso não é empecilho nenhum, assim, eu vou no meu caminho, quem quiser gostar, gosta, se o cara tá incomodado, o problema é dele, entendeu? Dá licença, minha cadeira tá do lado. É bem assim mesmo. E eu acho que tem muito não. espaço, né, Má, pra mulher. super. Porque assim, a gente vê assim, tipo, pega o caso lá da XP, não sei hoje, né? Não estamos lá dentro, enfim. Mas teve uma época que a XP tinha uma meta, assim, de colocar 50% mulheres, né? Acho que lá dentro, 50% homens, 50% mulheres. Aqui mesmo a gente também tem o objetivo de chegar a 50% de mulheres, né? Mas a gente vê que às vezes é difícil, porque falta profissional para ocupar esse espaço. Então, eu acho que para a mulher que quer, tem muito espaço. Porque, mulher que quer. Não tenho um dado de mercado. Mas, assim, é muito frequente a gente falar com algumas pessoas de mercado e falar assim, mas é difícil a gente achar uma mulher que está aqui porque não tem candidata. Muitas vezes, né? Exato. Então, assim, não é por falta de querer, é por falta da outra ponta querer, né? Exato, que é querer liquidez, a vaga, gente. Tem que ter liquidez, né? Então, galera. Mulherada, você tem que se interessar. Quem gosta de dinheiro, né? É eu isso. acho que tem muito E espaço, tudo bem né? também se a mulher não quiser. Eu acho que Claro. o que a gente tem que parar é ficar achando que todo mundo tem obrigação de 50% de qualquer coisa. Que troço chato, entendeu? Vamos abrir uma coisa, loja de costura, tem que ter 50% de homem. Pô, os caras não curtem costurar, vai fazer o quê? Entende? Também, então, tem que entender um pouco essa... Tem um certo movimento natural, né? É um movimento natural, sim. exato. Assim, eu acho que mostrar que o mercado está disponível, que existe espaço para quem quiser, beleza. Agora, tipo, restringir alguma coisa porque precisa ser mulher, aí você acaba colocando uma pessoa que às vezes nem está qualificada o suficiente, que precisaria de um pouco mais de preparo, e aí você acaba desperdiçando talentos por questões de gênero, eu acho isso um saco. Mas o que eu posso dizer com toda certeza é que tem espaço para mulherada, né? E que tem que aproveitar esse movimento. Independente de eu concordar com esse movimento ou não, é uma porta aberta e tem que ver mesmo. Tem que ver. Uma mensagem para aquele investidor que, poxa, estava super animado ali com a renda variável e de repente viu ali taxa de juros. De repente viu o topo do Ibovespa. O Ibovespa fez topo. Que mensagem que você passa para esse investidor que deixou a renda variável ali de cantinho, agora só tem olhos para a renda fixa? Eu diria para ele se lembrar do motivo que o fez entrar na renda variável. Se você lembrar do motivo e entender que ali você já tinha calculado o seu risco, você tem que ficar em paz com a sua decisão. Se você não está em paz com a sua decisão, você procure um profissional para esclarecer as situações e os riscos a partir do momento presente, para você decidir se toma uma decisão diferente daquela ou não. Sempre na questão de gestão de risco, né? Porque também é frustrante você comprar a bolsa 112, estopar a 104 e o troço vai para 113, vai morrer de ódio. Então, tem que entender e ter um pouco mais de sensibilidade até de macroeconomia ou expectativa, né, do que pode acontecer ali para frente, porque isso vai impactar... acho que a gente precifica muito mais rápido em economia de bolsa do que em economia real. A economia real é mais lenta, a coisa para acontecer. Então, tem que entender, tem que falar, eu montei essa carteira aqui, estava em tal momento. E ficar em paz, às vezes, sempre, né? Porque tudo que a gente tem é agora. Então, se eu falar, gente, a bolsa está 130 mil, que cenário lindo, vamos comprar. E você comprou, ele foi para 135 e voltou para 115. Cara, na hora que estava 130, você não tinha como saber que o troço ia para 135 e voltar para 15, né? Aquela melhor. E as pessoas acham que elas se... Desde que você tenha tomado a melhor decisão, né? E não que você vai na aventura do tipo, vou comprar. Sem saber muito o que está fazendo. Foi lá, só apertou o botão, né? Exatamente. Mas, você entra com base... Uma decisão consciente. Eu sempre falava, tipo, na época que eu mexia com renda variável, hoje não mexo mais, mas assim, na hora que você entra, você tem que saber onde você pular fora também, né? Você tem que saber qual é o limite da dor, ou você quer carregar por longo prazo, mas se a tua operação não é uma operação de longo prazo, eu não quero carregar essa ação ou esse ativo, enfim, seja ele qual for, por muito tempo, você é hora de entrar, tem que saber a hora de eu pular fora. Tem que ter vaidade, né? E se o barco começa a afundar, você fica dentro ou alguma hora você pula? Essa é a realidade. Acho que tem que fazer essa analogia, né? Você então, pegar... você pula e começa de novo, vamos procurar outro barco. Exato. Então, o barco está andando para frente. Nutre o amor pelo dinheiro e não pelo ativo. Exato. E a última pergunta, qual foi o trade da sua vida?
Trade da minha vida. Eu acho que foi um trade do café numa virada de carnaval, que eu deixei uma galera posicionada. E quando a gente voltou, ele pegou 8% de alta em dólar e o limite era 9%. Olha, legal. Pensei que você ia falar que o trade da sua vida era ter voltado do Japão pro Brasil. Pra ter começado essa carreira. Que nessa época eu não sabia que isso era um trade da vida, entendeu? O conceito de trade veio depois. Marta, muito obrigado. Obrigada a vocês. Pelo seu Obrigado. tempo. Espero que você tenha gostado aqui da conversa com a gente. E Foi as muito portas legal. aqui para você estão sempre abertas. Muito obrigada. Enfim, obrigado. Obrigadão, Obrigadão. Martinha. Foi ótimo. Muito legal. Valeu Obrigada, mesmo, viu? valeu. Valeu.